Exato. Para você, a gente estava falando da sua trajetória, foi fácil escolher a residência de neuro, né? Óbvio. Inclusive, escolheu antes de ir pra faculdade. Pedro mandou uma mensagem, falou que foi dispensado do estágio de neuro, tá? Porque ele já tinha carga horária alta. Na verdade, acho que ele vai ser contratado para ser o supervisor de estágio, cara. Foi dispensado do estágio curricular, que ele já tinha carga horária. Já. Pô, Pedrão é top. Como que era a residência de neuro? Qual que é a estruturação, assim, que você falou que você passou parte no hospital, mas parte provavelmente era no ambulatório, outros setores, outros lugares, como que era essa... Sim, inclusive, quando eu fiz as provas pra cá, eu teria tido uma experiência integralmente hospitalar, apesar de enfermaria, UTI, eu teria vivido o hospital durante os meus 2 anos de residência. Tá vendo? Foi livramento. Hoje, eu não queria falar isso, mas sim, hoje em dia eu não vejo que... Não, pode falar, tá tranquilo. Hoje em dia eu vejo que foi um livramento mesmo, porque assim, a gente precisa entender que a residência ela é um caminho para o que você quer fazer depois da sua carreira. Então, as experiências que eu precisava ter, claro que eu queria fazer USP, eu queria fazer Unifesp, eu queria ter experiências, contatos com profissionais como vocês. Mas, assim, para o meu objetivo de vida, não era isso que era compatível. E a residência que eu fiz em neurologia, lá no Centro Universitário do Pará mesmo, eu tive 1 ano todo ambulatorial, que foi, assim, incrível. Eu rodei dentro dos serviços de referência do Estado, atendendo apenas pacientes neurológicos. Eu vim de uma faculdade pública, onde eu não tive muitos recursos tecnológicos de ponta. Nossos recursos eram mais antigos. Ou então, por exemplo, no período que a gente precisava atender os pacientes neurológicos na piscina, a piscina o aquecedor quebrou. E aí diminuiu o tempo do estágio. Então, eu saí de uma experiência assim e consegui atender, por causa da residência, na clínica de fisioterapia desse centro universitário, que era o promotor da residência, vinculado ao Ministério da Saúde. E lá... Nossa, vocês não estão entendendo a estrutura. Sabe aquele lugar que a gente quer trabalhar para sempre, porque lá você tem tudo? Lá eu podia dizer se eu ia atender meu paciente na piscina ou no solo. Eu conseguia agendar o horário, eu tinha autonomia, eu tinha todos os aparelhos, eu tinha infinitas possibilidades. E aí foi muito bacana porque completou a experiência que eu tinha. Então eu consegui ser formada, eu consigo atender hoje um paciente neurológico quando eu não tenho nada. E eu também sei atender quando eu tenho tudo. Então, assim, foi 1 ano incrível que eu vejo que ajudou muito hoje na minha carreira, no meu atendimento mesmo domiciliar de todos os dias. E aí, no 2º ano hospitalar, e olha só, gente, isso é março de 2020. Eu virei R2. Nossa. Março de 2020, eu virei R2. Março de 2020. Março de 2020. Eu virei R2. Então, vocês imaginam o desespero, né? Comecei a fase hospitalar. Então, lá no meu programa, 1 ano é ambulatorial, 1 ano é hospitalar. E aí fui pro hospital. Ela tem residência em neuro e em Covid-19. Eu só não digo isso porque eu fui muito bem direcionada através dos meus preceptores. Então, o que aconteceu? Eu estava num hospital de referência em trauma, lá no nosso estado, em março de 2020. Foi por onde eu comecei o meu rodízio hospitalar. E ainda estava naquela fase assim, boatos, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, a gente não sabe como agir, lá no outro hospital já tá chegando. E aí... peguei todo aquele início. Quando realmente começou, de verdade, todo mundo começou a entender, lockdown e tudo, alguns preceptores chegaram para mim e falaram assim, Ana, a gente vai ter que fechar vários setores aqui, vai ficar só paciente Covid, mas os pacientes que estão de longa permanência, alguns pacientes neurológicos, vão ter que continuar, a gente só vai trocar ali, separar e tudo, fizeram a gestão, né, do hospital, separaram, e aí você vai ficar com eles. Então, eu não fui para os setores que estavam com Covid. Claro que sempre tinha aquilo, também tá com Covid, e aí depois descobre que tá Covid. Mas assim, eu ainda consegui ser direcionada para um perfil neurológico mesmo na pandemia. E aí aquilo ali para mim foi assim muito importante, porque senão eu teria perdido muitas oportunidades da neurologia focando só no Covid-19. Eu tô aqui imaginando, imagina a pessoa que tá para entrar no estágio da neuro, de repente chega... E ela já pensando, me ferrei, né? Eu já tava desesperada que eu ia pro hospital. Ferrei, não amigos, contava com uma pandemia. Mas você sabe uma coisa assim, eu gosto desse modelo de quem é da área, por exemplo, neuro, que passa ambulatório e passa hospital. Sim. Ortotrauma, que passa ambulatório e passa hospital. E quem é de UTI deveria passar no ambulatório específico, que é o quê? De pós-crítico. O paciente recebeu alta. Sim. Então a gente deveria ter hoje, já é que a gente não...
quase não tem ambulatórios desse tipo no Brasil. Então, assim, é difícil criar. Mas ter essa experiência... A Carol tá pensando em umas coisas assim. A Carol chegou a ter ambulatório de pós-crítico. Legal, pô. Eu não sei como está hoje, mas eles chegaram a ter bastante tempo ambulatório de pós-crítico, porque são ambientes diferentes. E às vezes as pessoas não pensam, mas, por exemplo, eu trabalhava no Hospital do Servidor, a gente tinha uma enfermaria inteira de 40 leitos da neuro, só da neuroclínica. Aí tinha mais uma outra com mais 30 leitos da neurocirurgia. Então, assim, quem que tem que atender lá? Sou eu ou é alguém da neuro? Para mim é óbvio que é alguém da neuro. Tanto que as meninas que ficavam lá nessa enfermaria eram as meninas da neuro. Sim. Elas tiveram muita dificuldade com a parte respiratória desses pacientes, porque eles chegam agudos, então assim, tracostomizado, ventilação mecânica, ainda não faz precisa de aspiração nasotraqueal, que não era a rotina delas, porque elas eram de ambulatório, sim. né? Então assim, mas o atendimento de neuro deles era muito melhor na mão delas do que na nossa mão, por exemplo. Na enfermaria de ortop, a mesma coisa. Era a galera do ortop de ambulatório que atendia a enfermaria de ortop. De politrauma para... O cuidado deles era muito melhor, né? Na parte da ortopedia. E aí tinha o mesmo problema. Quando descompensava, fazer um edema agudo lá na enfermaria. Então, assim, a gente tinha que apoiar nesse sentido. Mas quando tem isso, essa troca entre as equipes, é o cenário perfeito. Perfeito. Mas por que não ter... um outro formato. Ter acima da assistência ali, ou até mesmo dentre os profissionais assistenciais, uma pequena equipe de multiespecialidades que vão estar dialogando sobre essas correlações, assim. Então, não só um assistencial tá ali precisando do outro, mas ter uma discussão entre as especialidades de um mesmo serviço. Então, subir a galera por um degrau macro da coisa, assim, né? Então, a gente tem ali os pacientes neurológicos que estão necessitando de suporte ventilatório. Então, ali você vai ter um profissional especializado em neuro, você vai ter um profissional especializado na RESP, e eles vão dialogar para entregar e traçar os melhores objetivos para aquele paciente, para que aí sim a assistência consiga fazer uma coisa mais integral. Eu acho que é uma possibilidade que precisa ser criada no nosso mercado. A gente precisa aprender a se misturar, né? Eu acho que foi algo que a gente até comentou no início, é essa competição. A gente defende muito só a nossa área, sendo que a gente precisa de todas. Todas precisam estar conversando. Sim. Não, mas é isso que eu acho. Que eu acho que os hospitais têm que contratar pessoas específicas. Se no meu hospital tem um monte de paciente neuro, eu tenho que trazer pessoal especialista em neuro. Verdade. Sim. Não é só o cara especialista em terapia intensiva. Esse cara, ele vai dar o suporte para a galera da neuro, caso algo vá para esse lado. Sim, né? Então, assim, tem uma enfermaria de ortopedia, tem que ser alguém especializado em ortopedia. E aí vai ter um suporte da galera que faz o cuidado de doente agudo. Sim. Para poder ter esse cuidado. Mas eu acho que eu vou além, não só o degrau assistencial, mas até criar uma oportunidade de mercado para você aumentar os resultados. Então, crie um time de tomada de decisão, não que esse profissional não seja assistencial, mas uma parcela da carga horária dele seja direcionada para essa discussão de multiespecialidades nesses casos. Até mesmo relato, consultorias, sabe? Talvez. O que a gente discussões vai fazer ali. Aqui? Isso. Como você pode contribuir com esse caso? Qual é o seu objetivo? Como que o que eu faço pode te influenciar positivo ou negativamente? Me ajuda aí, vamos destravar isso daqui. Então, na própria fisioterapia, você tem ali profissionais que, num determinado ponto da carga horária, eles são participativos numa tomada de decisão macro da coisa, assim, né? Faz tempo que eu penso nisso, já sugeri para algumas gestões e a resposta sempre foi não, né? Quando eu trabalhava na assistência, você fala assim, coloca alguém aqui, ó. Coloca alguém aqui que vai olhar por cima, assim. É tão importante. E hoje já existe esses cargos em alguns hospitais do coordenador, mas acho que não é uma pessoa só. Podia ser os próprios profissionais assistenciais, baseados nas suas especialidades, que sentam ali para conversar. Não sei, é uma ideia que me parece meio utópica, mas que seria interessante. Acredito que não é utópica, só que alguém precisa fazer. Pra gente descobrir que não é uma utopia que pode ser feita. O pessoal só pensa nisso aqui, né? Esse é o problema. Porque eu vou tirar uma carga horária aqui, então vou ter que contratar outro para assistência.